primeira coisa que a gente precisa ter claro é que, de fato, a situação do mercado de trabalho, mesmo para quem estava empregado em posições no mercado informal e principalmente aqueles que estavam no mercado formal, é uma situação que não vai melhorar rapidamente. Então, nós ainda vamos ter nesse ano um quadro bastante ruim para muitas famílias. Isso justifica o gasto emergencial com uma transferência temporária de recursos para essas pessoas. Agora, quanto custaria? A gente tem uma conta que, se forem 45 milhões de pessoas beneficiadas, e aí descontando já aquela diferença para quem já recebe o programa Bolsa Família, isso em 4 meses, com R$ 250, daria 34,2 bilhões de reais, que é um gasto expressivo. Agora, nós não estamos vendo disposição do governo para cortar determinados gastos que estão previstos na proposta de lei orçamentária anual. E vale lembrar que essa proposta ainda não foi aprovada, ela está tramitando no Congresso. Então, a ideia do governo foi que na PEC emergencial, a proposta de emenda à Constituição, na nova redação, então se conseguisse fazer uma espécie de compensação. O auxílio passou a ser contemplado nessa proposta, no artigo 3º, então ele é totalmente independente do restante da proposta, e aquela questão dos gatilhos do teto está lá presente como uma espécie de medida que, se aprovada, compensaria essa questão e geraria também um regime fiscal de controle de gastos para os próximos anos, né? O problema é que a regra prevista na PEC, ela diz que quando a despesa obrigatória sujeita ao teto, dividido pelo primário total, pela despesa primária total também sujeita ao teto, superar 95%, então, quer dizer, quando a obrigatória estiver num patamar muito alto, um patamar relativo, você acionaria essas medidas de ajuste, como, por exemplo, proibição de reajuste salarial, proibição, interrupção das progressões automáticas no serviço público e outras medidas que teriam efeito fiscal. Só que, pela nossa conta, essa razão entre a obrigatória e a primária total, ela está, em 2021, com uma previsão de 93,4%. Ou seja, se a PEC fosse aprovada hoje, a gente não teria um resultado efetivo já imediato. Seria um resultado que só poderia acontecer se a gente alcançasse esse percentual de 95%, o que nas nossas contas só deverá acontecer em 2025. Tem dois pontos fundamentais. O primeiro é a ideia de um controle do gasto obrigatório, que precisa ser melhor calibrado, mas a PEC vai nessa direção. A segunda é no caso dos estados e municípios. Você tem ali um conjunto de gatilhos também parecidos com os da União, de controle de gastos, que os estados poderão acionar, é facultado aos governadores e aos prefeitos acionar essas medidas também com uma regra que envolve despesa corrente e receita corrente, a relação entre essas duas variáveis. Isso também pode ser importante, porque ainda que seja facultativo, aquele governador que estiver nessa situação e não acionar as medidas, não vai ter o aval do Tesouro Nacional para a contratação de dívida nova, que é uma coisa muito importante para os governadores e para os prefeitos. Então, esses dois pontos são fundamentais. Claro, o auxílio emergencial, né, que está no artigo 3º, e aí você tem outras medidas, como a revisão dos gastos tributários, que são as renúncias de receitas, estão previstas lá no artigo 115 do ADCT, proposto pela PEC, e outras, né? Mas o fundamental é a questão das medidas de ajuste fiscal. O nosso relatório de acompanhamento fiscal de fevereiro, que saiu nos últimos dias, ele mostra que a tendência da dívida é de crescimento. Então, o que nós tivemos em 2020 foi um patamar mais baixo do que o esperado, mas a dívida cresceu em pontos do PIB 15 pontos. Então, quer dizer, passou de 74,3% do PIB em 2019 para 89,3% do PIB. E esse ano deve terminar, em 2021, em 92,7% do PIB, crescendo ao longo dos próximos exercícios. Então, esses cenários, que estão baseados
numa taxa média de crescimento de 2 a 2,5% para a próxima década e num crescimento de 3% para esse ano, para o PIB, o que vai depender da questão da evolução da vacinação e de uma certa volta à normalidade, portanto, tem risco também, é um cenário conservador. Quer dizer, se os gastos aumentarem mais, isso pode piorar ainda mais. O fundamental é que o governo tenha medidas que permitam aumentar as receitas, reduzir os gastos e produzir aquilo que os economistas chamam de superávit primário. Se o superávit primário não voltar em 4 ou 5 anos, a dívida vai nessa toada de crescimento constante, o que é muito ruim, porque aqueles que financiam a dívida, o mercado, os agentes econômicos, a sociedade como um todo, as instituições que compram os títulos públicos, eles precificam esse aumento de risco e cobram mais juros do governo. Então, a gente entra numa situação grave, né, do ponto de vista fiscal. É possível evitá-la, mas para isso vai ser necessário ter um programa de ajuste fiscal que contemple as demandas que surgiram com a crise, que faça uma melhor focalização de gastos sociais, que permita uma maior racionalização dos gastos com o pessoal no serviço público e olhando também para estados e municípios a questão ainda da previdência e também dos salários, né, no serviço público, que é até mais importante para os estados e municípios do que no caso da União. Então, o desafio é muito grande.